Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar sobre a expansão cafeeira no segundo reinado brasileiro. Durante o segundo reinado brasileiro, nós vamos saber que o café vai ser a principal produção, o principal produto de exportação do Brasil, como é um dos principais até hoje. O Brasil até hoje é um grande produtor de café. Geralmente, quando eu falo um pouquinho sobre isso, as pessoas me perguntam, mas, Rafael, por que o café? O café é um cafezinho, é tão valorizado. Então, o café ele é um produto muito consumido no mundo inteiro até hoje. Ele é muito valorizado, era muito valorizado na Europa e nos Estados Unidos. Porque é uma bebida estimulante, é uma bebida ligada à intelectualidade, uma bebida ligada à conversa, à sociabilidade. Então, ela é uma bebida bastante consumida. O café ele chega aqui no Brasil no final do século XVIII pelo comerciante português Francisco Palheta e é aclimatado na região do Pará. Em meados do século XIX, por volta de 1830, 1840, as primeiras mudas do café chegam na região do Sudeste e ela vai encontrar uma região bastante fértil, onde ela vai florescer e vai prosperar, que é a região do Vale do Rio Paraíba, do Sul, ou região do Vale do Paraíba, que é um rio que nasce em São Paulo, corta toda a extensão da Serra Paulista, emendando com a Serra do Rio de Janeiro, e deságua lá em Campos. Então toda essa região do Vale do Rio Paraíba era uma região que vai ter o solo muito propício para a produção de café. E ela vai se produzir ali, vai se prosperar ali entre as décadas de 1840, 1850 e 1860, na região do Rio de Janeiro e na região de São Paulo. A partir de 1860, ela vai ter uma nova parte de expansão, que é a expansão para o oeste de São Paulo, onde ela também vai encontrar onde a cultura do café vai encontrar grandes possibilidades de prosperar, e vai prosperar também. Essa expansão da cafeicultura pelo Vale do Rio Paraíba e pela região do Oeste Paulista vai estimular a construção de redes ferroviárias, justamente para tornar mais fácil o escoamento da produção, ora para o Porto do Rio de Janeiro, ora para o Porto de Santos, que já vai começar a surgir como um dos principais portos do país, onde ele era ensacado e embarcado para a Europa. Nesse contexto é que vão surgir as primeiras estradas de ferro do país, financiadas por Visconde de Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza, um dos primeiros industriais brasileiros. Em 1854 é inaugurada a primeira estrada de ferro no Rio de Janeiro, ligando o Porto de Estrela, no fundo da Bahia, à região de Raiz da Serra, que é onde é que a região serrana do Rio de Janeiro, caminho para Petrópolis, e a segunda a São Paulo Railway em Jundiaí, ligando Jundiaí ao Porto de Santos. Justamente estradas de ferro que venciam a barreira da Serra, para a região portuária, para acelerar esse processo. Junto com essa rede ferroviária, vai ser um período também de grandes melhoramentos urbanos, já que o capital inglês ele chega com bastante força no Brasil, estimulando a economia brasileira. Vai ser um período que o Império Brasileiro vai passar por uma fase de prosperidade, entre 1850 e 1860. É um período de enriquecimento, é o surgimento dos barões do café, os grandes plantadores de café que ganhavam o título de baronato, por serem responsáveis por essa cultura, pela riqueza do país. Então as cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, que era corte, que era capital, vão ganhar melhoramentos como iluminação a gás, rede de esgotos, bondes, linhas de bondes. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi a terceira cidade do mundo a ter uma rede de esgoto, em 1867. Outra questão que vai favorecer muito esse desenvolvimento dessa cultura do café vai ser o beneficiamento do café. Os cafeicultores vão investir numa mecanização para a torrefação,
e o beneficiamento do café para venda. Lembrando, é claro, que o café saía muito barato aqui, porque a base da nossa mão de obra era a mão de obra escrava, negra. Então você não pagava pela mão de obra, que era utilizada principalmente na colheita e no plantio. Mas a fase do beneficiamento, que é a torrefação, é retirar a casca da semente de café, preparar ela para ser ensacada e para ir para a região, para a Europa e para os Estados Unidos para venda, muitos desses cafeicultores vão investir em mecanismo, em máquinas, né, em maquinário para essa produção. Né. Nessa nova fase que o país vivia de prosperidade e de aumento de negócios, cabe destacar, já falado aqui, a figura do Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, né, o que nós chamaríamos de um self-made man, né, em inglês. Ele é um barão, um visconde, que ele se fez por ele mesmo. Né? Nascido no Rio Grande do Sul, ele vem para o Rio de Janeiro muito jovem, com 15 anos, e ele já se alia a alguns comerciantes ingleses que percebem nele uma grande capacidade de comércio, e já aos 28 anos era um homem rico. Né? Ele vai construir a primeira fábrica de navios, né? Estaleiro Mauá, hoje chamado Estaleiro Mauá, mas é a Ponta de Areia, vai propor a primeira ferrovia, a primeira linha telegráfica, sempre enfrentando resistência da elite aristocrática brasileira, que via ele como uma pessoa menor, por ele ter sido um homem que se fez através do comércio, né? E não através do nome, da riqueza. Né? Mas ele vai trabalhar sempre assim, vai ser um dos grandes industriais, um dos primeiros e grandes industriais do Brasil nessa fase de reorganização da economia brasileira. Um abraço e fiquem bem.